Você que tá farmando a view, né? Eu não sei de nada. Vambora. Da região do Brasil desempenhar bem o Mundial de Fortnite. Tínhamos Essa era a melhor oportunidade da região do Brasil desempenhar bem o Mundial de Fortnite. Tínhamos as 5 melhores duplas da região classificados para o Mundial, mas aí a Epic cometeu talvez o maior erro de todos. Eles criaram uma Last Chance que daria mais 25 vagas para o Mundial da Alemanha, e o Brasil ganharia com isso mais 2 vagas, e parecia ótimo. Ao total teríamos 7 duplas da região brasileira buscando a glória no Mundial. Mas o resultado foi o completo oposto disso. Apenas 3 dos 7 duos classificaram para a final, e na final em si a nossa melhor colocação foi... Foda, né? Porque em tese era pra ter 5 brasileiros jogando a final de 12 jogos e passou a ser 3 brasileiros jogando a final de 8. Então, tipo... Mas assim, a gente sabe por que isso aconteceu, né? Foi por causa lá da parada dos banimentos, o Twitter se revoltou e mexeu tudo. Não sei se o Rock vai falar disso no vídeo, né? Mas foi um erro que os caras cometeu de liberar uma interface pro jogo que não deveria. A Epic banir pra não conseguir jogar apenas a Grand Finals, tá ligado? E aí ficar com dó porque os pro players conseguiram fazer muito barulho no Twitter e liberar Last Chance pra eles, tá ligado? Então foi uma sequência de, tipo, cagadas que aconteceram que fez tudo isso acontecer, tá ligado? Top 28 do duo argentino Lewa e Romero. Logo depois o Nut Gabzeira no top 30, um pouco mais pra baixo no top 44, Teus e King BR. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o porquê o Brasil nunca vai ir bem. Eu gosto muito desses vídeos do Hulk, viado. Sério, olha isso. O drama fica muito bom. É jornalismo, pô. Isso aqui é jornalismo. O Brasil é uma região pequena, principalmente se a gente for comparar com a Europa e o NA Central. Na final que aconteceu no domingo, dia 21 de maio de 2026, se a gente olhasse o mapa, a Europa representava 44%. Nossa, que da hora essa cena. As duas maiores regiões do mundo tinham nada mais, nada menos que 72% do mapa dominado. As regiões menores, como Brasil, Ásia, Oriente Médio e Oceania, representavam 6% cada. E a pior região de todas é o NAW, que representava apenas 4% do mapa. Nossa, bizarro, né? Porque em tese o NAW é tipo a região depois do Brasil, né? Mas aparentemente não, né? Se somasse todas as regiões pequenas, teríamos controle de apenas 30% do mapa. O restante é dominado pelo NA Central e Europa. E o que determina quantas vagas uma região vai ter no Mundial é a quantidade de jogadores que jogam os campeonatos. Seja Cup, Div Cup, FNCS e até campeonato de skin conta. Esse número é absolutamente determinante para a quantidade de vagas para o Mundial. E o mais importante... E se percebe isso de uma forma relativa, tá, guys? Se vocês abrirem o tracker e olhar quantas pessoas jogam campeonato em cada região, você sempre vai ver que a Europa é onde mais tem gente jogando, o NA é onde é a segunda mais tem gente jogando, o Brasil tá ali, e a Ásia às vezes tá igual o Brasil, mas às vezes tá menor, tá ligado? A Ásia oscila muito. A quantidade de prize pool que é liberada pela Epic Games para o servidor. Por isso, ao longo dos anos, a prize pool abaixou e às vezes subia e aí abaixava de novo. Porque isso depende da quantidade de gente jogando os campeonatos. E nós não somos a maior região pequena porque somos melhores, e sim porque temos mais jogadores do que todas as outras regiões menores. Mas ainda assim, não temos tantos jogadores quanto o NA Central, por exemplo, ou até mesmo a Europa. E aí que entra o problema de número 2. Todos os duos brasileiros que passaram basicamente jogaram em um drop muito forte aqui no Brasil. Assunto. Caraca, que maneiro esse drone! No mundo. Vamos usar de exemplo o Gon, que jogou em Boulevard, que foi de fato o drop mais forte da temporada. Tanto é que na FNCS Summit, que qualificava para o Mundial, Boulevard ganhou a FNCS em várias regiões. Na Europa, quem ganhou jogando lá foi o Sky e o Scroll. No NA Central foi o Veno com o Curve. Na Ásia, Coyote e Yuma. E todos eles droparam em Boulevard. Sem falar que diversos outros duos foram exatamente para Boulevard na tentativa de passar na Last Chance, que é o exemplo do King BR e do Teus, que passaram jogando na parte sul de Boulevard. E a primeira coisa que todo brasileiro faz quando passa pro Mundial jogando no drop mais forte é ir em um drop mais fraco na ponta do mapa para talvez disputar um 50-50 contra outro duo de região fraca. Alguns exemplos bem claros disso nesse Mundial é o próprio Knight e Gon, que decidiram sair de um drop mais forte para ir para um split na parte de baixo do mapa. E essa decisão foi tomada junto com o coach deles, o Vascurado, que é um grande amigo meu, shoutout pro Vas. Tamo junto. E só pra deixar claro, apesar do Hulk ter um argumento que eu acho super válido, o motivo principal disso é que a gente também, como região pequena, quando a gente se coloca em posição de conteste com os europeus, não é só uma questão de respeito pelos caras por acharem eles melhores, tá? Fica um pouco ruim por uma questão de imagem, e isso é uma coisa importante e relevante a se pensar também. Sem contar que...
tá? Isso é uma coisa mais abaixo dos panos aqui, tá, guys? Isso é uma coisa que vocês... Eu só vou comentar porque eu tô comentando com vocês esses detalhes. Os caras fazem muito time. Eu não tenho como provar, eu não tô acusando. Então supostamente eles fazem muito time. Mas a gente sabe que europeu, mano, tudo se entende, tá ligado? Os caras, um sabe o que o outro vai fazer, tá ligado? Então, quando a gente se coloca em posição de contexto europeu, às vezes a gente toma muito mais, tá ligado? Na reta, porque os caras jogam pra ferrar nós. E eu não sinto essa irmandade entre os brasileiros. De tipo assim, mano, vamos se unir, tá ligado? Pra ferrar os caras? Não sinto. Principalmente brasileiro e argentino. Se duvidar, mano, a gente tá brigando entre a gente no Mundial, tá ligado? Enquanto os europeus, às vezes os caras fazem a aliança dos poloneses e dominam a região inteira do mapa, entendeu? Só que eles não fazem time, tá ligado? Que mora o problema. O Go e Knight estão há um ano inteiro jogando em um drop fixo, sabem exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Isso muda muito o jogo De mesmo. repente estão em um drop mais fraco, completamente diferente, com poucas semanas para fazer rota de drop, God Glider, entender como funciona se a zona puxa para longe ou quando fecha neles, movimentação dos jogadores ao redor, qual postura tomar e em qual situação tomar essa atitude. É humanamente impossível fazer tudo isso, e não tem campeonato suficiente para viver o máximo de situações possíveis. Tanto é que eles não foram tão bem nem na divisão Cup Finals que teve antes do Mundial, jogando no drop novo. E até dá para tentar contornar essa questão de tempo assistindo VOD de outras regiões e tentando. E eu acho que seria melhor ainda se a gente tivesse mais tempo pra estudar, mas não teve muito tempo pra estudar o split, tá ligado? Replicar o que eles... Porque, querendo ou não, a Major Screens fez um resultado danado pra gente ganhar essa FNCS ali de Boulevard. Porque deu pra treinar muito. fazem, mas cada servidor é diferente, tem playstyles diferentes. Simplesmente não dá pra dar Ctrl+C e Ctrl+V e tá tudo certo. Então Isso aí, muita coisa pior, fica no nossa, campo pior da que o Hulk tá teoria amassando e demais nesse especulação, vídeo, velho. porque simplesmente não tem tempo suficiente pra masterizar Ah! drop novo. Ele falou o que eu aconteceu falei. com Gabizeira e Nut, que também guivaram pra jogar em outro drop, que não conheciam tão bem quanto o drop que eles jogaram o ano inteiro. Inclusive, o Leo e o Romero, que foram a melhor dupla da região do Brasil nesse Mundial, também guivou o drop, já que o drop deles era nada mais nada menos do que o do Peter Bot, e eles não iriam disputar contra Peter Bot e Poyo. Afinal, quem que contestaria alguém do NA Central ou da Europa? Esse meu argumento seria muito válido se a gente não tivesse o caso contrário, criando um contraponto. Nesse Mundial, o Jones e o Fellows, que decidiram não guivar o drop deles pro Yapaco e Panzer, dois europeus, disputaram até o fim, tanto no dia 1 e o dia 2 das quali. Eu sinto que eles jogaram muito bem no primeiro dia e estavam eliminando os europeus com certa facilidade quando o loot vinha favorável, mas infelizmente não passaram por uma eliminação no dia 1. Um pontinho que eles não passaram, o Jones mesmo. e o The Fellows de jogarem a final. Faltou um pouquinho mais de qualidade Sem de falar que o endgame. Yapaco e o Panzer caçaram o Jones e o Fellows no último lobby para garantir que eles não passariam, para assim ter a possibilidade de jogar free, o que não aconteceu, já que o Nalu e o Rainy, que são do Japão, contestaram eles na final e acabaram ficando top 49. E esse é o problema de contestar, tá vendo? Cada vez que você contesta o drop de um cara desse, o cara vai bem no Mundial, porque ele sabe desenrolar, porque ele tem essa experiência a mais, e você vai mal, a sua moral vai ainda mais lá embaixo, e a sua capacidade de desempenhar bem no próximo Mundial é menor ainda, tá ligado? Tem que ter uma mental muito forte, muita habilidade mesmo pra ir bem mesmo assim. Também tem o GRX e o Randu, que jogaram em um drop na Finals da FNCS É muito no Brasil difícil isso. e continuaram nele pro Mundial, Decidir mas o que também fazer é não complicado. passaram pra final. Mesmo eu sentindo que eles eram um dos favoritos pra representar a região do Brasil. Então, Hulk, se quem guivou o drop não foi bem e quem não guivou o drop também não foi bem, qual que é o problema então? E é aqui que a gente entra no problema de número 3. Vou ter que assinar o YouTube Premium. O nível de habilidade dos europeus e do Skill NA gap Central é o simplesmente problema. brutal. Os caras jogam muito bem em Fortnite. E como eles dominam cerca de 70% do lobby, é como se pra eles fossem uma screen, só que com jogadores mais fracos. Eu boto fracos em parênteses, porque nós não somos piores. Talvez sejamos um pouco mais burros, mas o que pega de verdade na LAN é o psicológico. A torcida, o evento, a pressão de estar representando uma Nossa, nação pior que inteira isso nas pega costas, muito, sendo mano. apenas 6% do lobby total. E com toda essa pressão, o nervosismo é inevitável, principalmente para as regiões menores que não estão acostumadas com a dificuldade do lobby da Mas assim, é que a Fogo, que eu, estando lá pessoalmente pela primeira vez, eu não sei se eu não consegui enxergar bem isso. Mas, mano, os moleques não pareciam nervosos. Essa é que é a pior parte. Não parecia estar tenso ninguém. Ninguém, moleque. Ninguém. fight e toda essa pressão de estar em Malan, sem falar que muitos dos jogadores eram a primeira vez. Mas é na hora que o cara senta no palco que é outra parada, tá ligado? O psicológico é quase impossível. Como o próprio Veno disse isso em uma entrevista antes de começar o primeiro jogo do dia 1. To be honest, I think LAN is easier than the Grand Finals. Because you have all these cross-region people come and they're just licks and they're nervous.
They just look nose. Ele morrendo por Deus, o King BR tiltando. Sem falar que como os caras são genuinamente melhores, e não tem como discordar disso, sinto muito, eles conseguem punir absolutamente cada erro que você der. Isso vira uma bola de neve muito grande, porque um lobby a menos mexe um pouco com você, aí 2 lobbies e assim vai indo até o final. Quando o campeonato acabou, você percebe que não conseguiu fazer nada do que queria, porque tava nervoso demais. Os europeus... Moleque, o Knife, um dia lá depois da final, ele falando assim, mano, eu joguei um endgame, joguei 12 jogos, joguei um endgame, pô, que frustrante. E realmente, tá ligado? Pô, se tu joga um campeonato de skin e é frustrante tu não jogar endgame, imagina pro Mundial tu jogar 2 endgame, pô. Jogam de uma maneira mais Pedrada, certinha, com um plano de jogo Até sólido, a bala. com objetivos concretos. Só quer jogar, no viado. game. Não é nem pra ganhar, quer jogar. Passaram o Bater ano um inteiro forte. no mesmo drop, jogando uma screen 12 horas por dia, com outros jogadores tão bom quanto eles, dá tempo de montar um plano de jogo sólido e com pouco espaço pra erro. Tanto é, Pô, o Venom, apesar de... E vou adicionar um quesito aqui, que talvez o Hulk ainda falhe no final. Mas também tem muito essa parada dos caras decidirem não ferrar teu jogo. Por exemplo, o Venom, o Teus e o King BR caiu nele, tá ligado? Meio que ferrou o jogo do Venom. O Vico e o Malibuca, ninguém caiu neles. Se alguém cai neles, já não ganha mais o Mundial. Não, sincero. Eu sei que parece escroto falar que é simples assim, mas é simples assim. Porque o plano deles era caiu free, rasga a cara, fica no drop, acumula loot, rota. Boom. GG, bem jogado. Mano, se tu tem um drop free, tu faz isso, desempenha bem fazendo isso, show. Não quer dizer que isso te garante ganhar. Não garante. Mas você meio que precisa disso. Tanto que o top 2 foi isso. Não, o top 2 foi o Peterbot. Mas tava free também, né? Então foi isso. O top 3 foi Sky Scroll. Foi isso. Tá ligado? Então, tipo assim, a maioria dos top 5, geralmente... são os caras que, mano, estão fazendo o jogo perfeito ali, entendeu? O cara que não tá fazendo o jogo perfeito e fica no top 5, moleque, ele tem que estar jogando um absurdo. A gameplay dele tem que estar em outro patamar. ser campeão na NA Central. Top 3 foi o Shark? Não, top 4 foi o Sky Scroll. Top 3 Shark também, mesma coisa. Tava em Cambaleândia Free. Mesma coisa. Tomou o conteste do Deus e ficou completamente maluco. Desempenhou mal demais em um campeonato que ele poderia ser indicado como favorito. Já no servidor brasileiro, a maioria tem um plano de jogo mais agressivo. Somos bons de fight, ou pelo menos é isso que contamos pra todo mundo. Mas quando estamos no Mundial, não conseguimos botar esse estilo de jogo pra fora e acaba que tentamos nos adaptar ao estilo de jogo dos caras. Só que isso simplesmente não dá certo. E aí vai somando... O GRX tava jogando bem também. Assim, né? Fazendo uma bola de... Merecia ter ido pra final no GRX. O GRX tava jogando muito bem. De fato, uma das melhores duas pra nos representar. Fato só 3 pra final. E até mesmo o King Vanito e o Phaser, que tem um respeito grande na gringa, abaixou a cabeça pro Pix e Higgs e ficaram competindo com variante. Aqui no Brasil, caça o cara até no mar pra não deixar jogar, e na gringa faz o jogo dos caras, pedindo um drop tentando se adaptar e não ter passo com o jogo pra cima. Só que em como o jogo é agressivo, não é tão fácil quanto parece. Desde a mudança da Surge, passando a ser Net Damage. Net Damage é bom ponto, dano, bom ponto. Também é outro problema pra jogar rushando e isso contestando. Consideravelmente esse playstyle mais agressivo e faz com que, se você tiver uma posição relevante no mapa, como uma montanha, uma cidade grande free, onde você pode fazer uma base enorme, estacar cura branca e ficar tagando todo mundo que passa, mesmo que isso signifique tomar muito dano do gás, passa a ser a estratégia mais consistente, e a gente viu vários duos que foram bem fazendo exatamente a mesma coisa. O próprio Peterbot fazia uma base gigante na cidade, estacava a cura e ficava tagando todo mundo. O Shark em Cambaleândia fazia uma base na roda gigante, adivinha só, estacava a cura branca e tagava... Pô, pior que eu fui falar as coisas, eu só adiantei o vídeo do Hulk, né? Todo mundo pra só depois entrar na zona. O Acorn, que também foi bem, tagava todo mundo no gás, combava o efeito da névoa. Desculpa, Hulk, não te respeitei o suficiente, era só ter ficado calado e assistido o vídeo. Bolinha e usava o Super Pad pra entrar na zona voando, pulando toda a parte difícil do mid-game, principalmente Surge. Mas os critérios pra fazer isso parecem bem claros: ter um drop forte, não ser contestado, e a gente, como servidor pequeno, não atende a nenhum requisito. Não temos um drop free forte, e quando o drop é forte somos contestados, e por estarmos muito nervosos jogando uma LAN não conseguimos desempenhar tão bem, principalmente em fight ou em decisões de jogo importantes. E isso impacta diretamente no resultado final que a gente vai ter. No final das contas, eu acho que foi nice try do Brasil, eu não acho que tem uma solução clara e fácil pra resolver todos os problemas que eu citei. Um bootcamp na Europa parece ser uma solução mais razoável, só que nem todo mundo tem a grana ou o empenho pra poder largar tudo aqui, pra poder talvez ganhar alguma coisa na gringa. Ainda acho que o interessante pro Brasil seria
todos da região dominarem uma parte específica do mapa pra gente ter um controle maior, ou pelo menos de uma região específica ali do mapa. O fato é, o que eu acho que mais pesou nesse Mundial não foi mudança de drop, nem disputar com o europeu macrado, mas sim o psicológico e lidar melhor com a pressão de estar no O Hulk falando do Vênus, do europeu macrado é foda. nem disputar com o europeu macrado, mas sim o psicológico e lidar melhor com a pressão de estar no palco. Não tô dizendo que é fácil nem simples, mas que é necessário com um desempenho satisfatório. Já foi incrível termos feito história nesse Mundial. Com a vitória do Gabzeira, Inut, KingBR e Teus no dia 2, deixou claro que temos um potencial absurdo para as próximas lutas. Podia ter enaltecido, eu acho, que era, tipo, o primeiro Mundial que tem um formato de qualificatória por vitória e a primeira vez que duplas brasileiras vencem uma partida e é nesse formato, que eu acho que dar essa ênfase nisso era bacana, tá ligado? Mas, enfim, eu tô dando essa ênfase agora, entendeu? Principalmente se conseguirmos aplicar de forma consistente o nosso playstyle e replicar as condições de vitória que é mais comum vermos aqui no Brasil. Tanto Teus quanto Nut ganharam pelo raio jogando demais. Obrigado pra quem chegou até aqui. Eu espero que tenha ficado bom esse vídeo. Se você gostou, use o código ROCKF na loja de itens. Tamo junto, nos vemos na próxima. Tchau. Cara, pior que eu gostei. Eu tenho ciência de que esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, Hulk, mas esse tipo de vídeo é excelente, mano. Porque isso aqui não é um conteúdo qualquer, tá ligado? Isso aqui é jornalismo. Primeiro tem que entender isso. Isso aqui é jornalismo. E, mano, absurdo, absurdo. Ele falou tudo, né? Tanto que os negócios que eu pausei pra acrescentar, tipo, se eu não tivesse pausado, ele teria falado. Pô, detalhes a mais pra adicionar aí no vídeo só, mas, tipo assim, nada tipo, mano, que vídeo incrível. E a fluidez do vídeo, né? Você assiste o vídeo como se ele fosse natural, tipo, as cenas passando, não é uma parada tipo, eu tô vendo um vídeo montado. Tipo, mano, parece que o bagulho foi feito pra ser assim.